Você já sentiu que o mundo ao seu redor começou a desafinar? Como se você estivesse em uma orquestra onde todos tocam a mesma partitura há séculos, uma canção previsível, cinzenta e monótona, mas dentro de você, nas profundezas do seu ser, uma outra melodia começou a tocar. Uma melodia que ninguém mais parecia ouvir. Um som sutil, quase imperceptível a princípio, como um zumbido na alma, um chamado distante de um lugar que você não conhece, mas do qual sente uma saudade inexplicável, uma nostalgia de casa. Eu vivi assim por anos, talvez por vidas inteiras. Caminhando entre as pessoas, sorrindo nos momentos certos, cumprindo os rituais sociais, mas sempre com essa sensação de ser um estrangeiro em minha própria pele. Um ator em uma peça cujo roteiro eu já não acreditava mais. Havia uma dissonância, um descompasso profundo entre o que o mundo me dizia que era a realidade e a verdade que pulsava no meu âmago, uma verdade silenciosa, teimosa e irrefutável. Este é o primeiro sinal, o início do despertar. Não é um evento grandioso com trombetas celestiais e coros de anjos. É um sussurro, um descontentamento divino. É a alma, gentilmente, se cansando de dormir. Você começa a questionar tudo, absolutamente tudo. As ambições que antes te moviam, a escalada corporativa, o acúmulo de bens, de repente parecem vazias, como conchas abandonadas na areia, belas por fora, mas sem vida por dentro. As conversas que antes te entretinham sobre trivialidades e críticas, agora soam como ruído estático, desprovidas de significado, de alma, de vida. Você olha para a sua própria vida, para as estruturas que você mesmo construiu com tanto esforço, sua carreira, seus relacionamentos, suas crenças mais arraigadas, e sente como se estivesse olhando para a casa de outra pessoa. Uma casa bem arrumada, talvez, mas que não é o seu lar. É um processo profundamente e, por vezes, dolorosamente solitário. Porque quando você tenta explicar isso, as palavras falham. Como descrever a sede por uma água que você nunca provou? Como explicar a nostalgia de um lar do qual você não consegue se lembrar conscientemente? As pessoas ao seu redor, ainda imersas na melodia hipnótica do mundo, te olham com preocupação, ou talvez com pena. Você está bem? Elas perguntam com os olhos cheios de uma incompreensão genuína. Parece tão distante. E você está distante de tudo o que conhecia, porque está, a cada respiração, se aproximando de si mesmo. O despertar é uma quebra. A quebra da hipnose coletiva. É o momento em que você percebe que o imperador está nu, que o jogo é manipulado, que as regras foram feitas para te manter pequeno, adormecido e dependente de validação externa. E uma vez que você vê, você não consegue mais desver. É impossível. É como se um véu fosse retirado dos seus olhos e a realidade se revela em camadas vibracionais que você nunca soube que existiam. Você começa a ver a energia por trás das palavras, a intenção real por trás dos sorrisos forçados. Você vê a dor escondida nos olhos das pessoas, a busca desesperada por conexão em um mundo que prega a separação como virtude. Onde o mundo vê um louco, Deus vê um profeta. E então o universo começa a te responder. Sincronicidades começam a acontecer com uma frequência assustadora, quase cômica. Você pensa em alguém que não vê há 10 anos e essa pessoa te liga no minuto seguinte. Você tem uma dúvida existencial profunda e a resposta aparece em um outdoor, na página de um livro que cai aberto no chão, na fala de uma criança ou de um estranho na rua. O universo começa a conspirar abertamente para te mostrar que você não está louco. Ele está te piscando o olho, te dando um toque no ombro, sussurrando: "Eu vejo você. Continue. Você está exatamente no caminho certo." Mas o caminho é estreito e assustador. Porque o despertar te força a descer ao seu próprio porão e acender a luz. Ele te obriga a encarar as suas próprias sombras.
todas as mentiras que você contou a si mesmo, todas as feridas que você enterrou sob camadas de negação, todas as partes de você que foram rejeitadas e exiladas por medo ou vergonha, elas vêm à tona não para te punir, mas para serem vistas, acolhidas e finalmente curadas. O despertar não é um campo de flores e luz cor-de-rosa. É uma purificação pelo fogo. É a morte lenta e agonizante do falso eu, do ego que se alimentava de aprovação, de segurança, de controle. E essa morte dói. Dói como o inferno. Você vai chorar por uma vida que não te serve mais, mas que era tudo o que você conhecia. Você vai sentir o luto profundo pela pessoa que você pensava que era, pelo futuro que você planejou e que agora se desfaz em pó. E é nesse vale de sombras, nesse ponto de rendição total, que o sussurro se torna um chamado. O zumbido na alma se transforma em uma voz clara, uma força magnética irresistível que te puxa em uma direção específica. Este é o segundo estágio, o chamado. E ele não negocia, ele não te dá múltiplas opções, ele simplesmente chama. E te exige uma escolha, a escolha mais importante da sua vida. Continuar na segurança desconfortável da margem, na vida morna que te adoece, ou mergulhar de cabeça nas águas desconhecidas e turbulentas do seu propósito divino. O chamado te pedirá para abandonar coisas, coisas que o seu ego considera essenciais para a sua sobrevivência. Pode ser um emprego estável e bem remunerado que está drenando a sua alma gota a gota. Pode ser um relacionamento que, apesar de confortável, te mantém preso em padrões antigos e limitantes. Pode ser uma cidade, uma casa, um grupo de amigos que já não ressoam com quem você está se tornando. O chamado te pede para soltar todas as suas redes de segurança, para confiar em algo que você não pode ver, apenas sentir com cada célula do seu corpo. Ele te pede para caminhar pela fé, com os olhos vendados, confiando unicamente na voz que te guia por dentro. A fé não é a ausência de medo, é a ação apesar dele. Eu me lembro do meu chamado. Ele veio no silêncio profundo, depois da mais longa noite escura da minha alma. Não foram palavras, foi um sentimento. Uma certeza avassaladora, calma e poderosa, de que o caminho que eu estava trilhando era um beco sem saída, e que a única saída era para dentro. Era um chamado para a solidão, para o deserto, para me afastar do barulho ensurdecedor do mundo, para que eu pudesse, finalmente, ouvir a sinfonia da minha própria alma. E é aqui que a separação começa. Este é o preço do chamado. E é para muitos o passo mais difícil de todos. Porque quando você diz sim ao chamado da sua alma, você inevitavelmente e muitas vezes sem querer diz não a muitas coisas e pessoas que faziam parte do seu antigo mundo. A separação não é uma escolha arrogante de se sentir superior ou melhor que os outros. É uma necessidade vibracional. É como tentar sintonizar uma rádio de frequência AM em um aparelho que agora só capta as frequências mais altas, as frequências FM. Simplesmente não há mais compatibilidade. A dissonância se torna insuportável. Seus amigos de longa data não entenderão a sua nova linguagem. Suas conversas sobre espiritualidade, energia, propósito e cura soarão como delírio para eles. Eles sentirão a sua mudança de vibração e, inconscientemente, tentarão te puxar de volta para a frequência antiga, para a pessoa que você era, porque essa pessoa era familiar, previsível e segura para eles. Você mudou, eles dirão, e não será um elogio. Será uma acusação velada, um lamento pela perda da pessoa que os confortava. A família pode ser o teste mais duro. Eles te amam, mas o amor deles muitas vezes está condicionado à sua conformidade com as expectativas e tradições deles. Sua busca por uma verdade mais profunda pode ser vista como uma rejeição direta aos valores deles, à religião deles, ao modo de vida que eles conhecem. Eles podem te chamar de egoísta,
de ingrato, de perdido. Em seu amor distorcido pelo medo, eles tentarão te salvar de si mesmo sem perceber que você está, pela primeira vez na vida, se encontrando de verdade. A sua dor não foi um castigo, foi a sua consagração. É uma jornada de despedidas, despedidas silenciosas na maioria das vezes. Não há brigas ou rompimentos dramáticos, apenas um afastamento gradual, um distanciamento energético que ninguém consegue nomear, mas que todos sentem. As conversas se tornam mais curtas e superficiais. Os convites param de chegar, o telefone para de tocar, e você se encontrará em um vácuo, em um espaço sagrado entre mundos. Você não pertence mais ao velho mundo, mas ainda não encontrou o novo. Se estas palavras estão fazendo o seu coração vibrar, se elas estão tocando uma ferida antiga ou uma verdade recém-descoberta, saiba que você não está nesta jornada por acaso. Este deserto que você talvez esteja atravessando agora não é o seu destino final. É uma passagem sagrada. É um portal. Continue comigo, pois a parte mais profunda da revelação está prestes a se manifestar. Este deserto, esta solidão imposta pela separação, é o lugar mais sagrado da sua jornada. O mundo te ensinou a temer a solidão, a preenchê-la com qualquer tipo de ruído, com distrações infinitas. Mas para os escolhidos, a solidão é a sala do trono de Deus. É o útero da recriação. É no silêncio absoluto do deserto que você é despojado de todas as suas identidades falsas, de todos os seus títulos, de todos os seus papéis. Sem a validação dos outros, sem os aplausos da plateia, sem os papéis que você desempenhava para ser amado. Quem é você? A pergunta ecoa no vazio, e pela primeira vez você tem o espaço e o silêncio para ouvir a resposta que vem de dentro. O silêncio não era vazio, era um útero. É no deserto que você aprende a se nutrir de uma fonte interna, inesgotável. Você descobre uma força que não sabia que possuía, uma resiliência forjada nas chamas da adversidade. Você se torna o seu próprio refúgio, o seu próprio conselheiro, o seu melhor amigo. Você aprende a arte sagrada de diferenciar a voz estridente do ego da voz serena do espírito, a voz paralisante do medo da voz expansiva do amor. Você é forjado no fogo da solidão, e o que emerge das cinzas é autêntico, inquebrável, soberano. E é nesse ponto, quando você está finalmente confortável no seu próprio silêncio, quando você não precisa mais de nada nem de ninguém para se sentir completo, que a mágica acontece. O universo, vendo que você passou no teste da autossuficiência, começa a te enviar a sua nova tribo. Eles aparecem do nada, como se materializassem diante de você. Um encontro inesperado em um lugar improvável, uma conexão online que parece ter sido orquestrada pelos anjos, uma conversa com um estranho que parece te conhecer há séculos. São almas que ouviram a mesma melodia que você. Almas que também atravessaram o seu próprio deserto e saíram do outro lado. Quando você os encontra, não há necessidade de longas explicações ou justificativas. O reconhecimento é instantâneo, visceral. É um olhar, um sentimento, "Ah, aí está você. Eu estava te procurando." Esta é a sua família de alma. Eles não te julgam pela sua intensidade, eles a celebram. Eles não te acham estranho por falar de energia e missões de alma. Eles compartilham da mesma linguagem cósmica. Com eles, você não precisa usar máscaras. Você pode ser a sua versão mais crua, mais verdadeira, mais vulnerável, mais poderosa, e eles te verão, te honrarão e te amarão incondicionalmente por isso. A separação, que antes parecia uma maldição, uma punição divina, se revela como a maior das bênçãos. Deus te separou do que era familiar para te preparar para o que é divinamente designado.
Ele te removeu de mesas onde o seu valor não era reconhecido para te sentar em banquetes onde a sua presença é celebrada como um presente. Você teve que se perder da multidão para encontrar o seu povo. Você não foi rejeitado, você foi selecionado. Agora, olhe para trás por um momento. Veja a jornada com novos olhos. O despertar foi o abalo sísmico que derrubou as paredes da sua prisão autoimposta. O chamado foi a mão de Deus te puxando para fora dos escombros. E a separação foi o ato de te colocar em um terreno sagrado, protegido, para que você pudesse construir o seu verdadeiro templo, a sua verdadeira vida, sobre a rocha da sua verdade interior. A sua missão agora se torna clara como cristal. Você não passou por tudo isso, por todo esse fogo, apenas para si mesmo. A sua jornada, com todas as suas dores e triunfos, é o seu testemunho. É o mapa que você deixará para outros que estão apenas começando a despertar, perdidos na mesma escuridão que você um dia conheceu. Você se torna um farol, a sua luz, que foi nutrida e fortalecida na escuridão do deserto, agora serve para guiar outros navios perdidos na tempestade. Você entende o poder disso? A sua maior ferida se tornou o seu maior dom. A sua solidão te ensinou a compaixão universal. A sua separação te ensinou o verdadeiro significado da unidade. Você foi quebrado para que a luz pudesse entrar, e agora você transborda essa luz para curar o mundo, simplesmente sendo quem você é. Não se engane, o caminho não se torna fácil. O mundo adormecido ainda resistirá à sua luz. Eles te chamarão de louco, de sonhador, de perigoso, porque a sua liberdade é um espelho insuportável que reflete as grades da prisão deles. A sua autenticidade expõe a falsidade em que vivem. Mas agora, isso não te afeta mais da mesma forma. Você não busca mais a aprovação deles. A sua validação vem de uma fonte muito mais elevada, do seu próprio espírito. Você aprende a caminhar em dois mundos simultaneamente, com os pés firmes na terra, pagando suas contas, cumprindo suas responsabilidades, mas com o coração e a mente perpetuamente conectados aos reinos superiores. Você se torna uma ponte entre o céu e a terra, um canal para que a sabedoria divina possa ancorar neste plano. Cada passo seu é guiado, cada palavra sua é intencional. Você não reage mais às circunstâncias, você as cria a partir de um lugar de poder consciente e amoroso. Você percebe que a separação final não era dos outros, mas da sua própria versão limitada. Você se separou do medo, da dúvida, da culpa, da pequenez, e ao fazer isso, você se uniu a tudo, ao todo, ao divino que habita em você e em todas as coisas. Respire fundo. Sinta a verdade dessas palavras ressoando nos seus ossos, no seu sangue. Se você chegou até aqui, se cada etapa desta jornada ressoou com a sua alma, saiba que esta não é apenas a minha história. É a nossa história, a história dos escolhidos. Não escolhidos por sermos melhores ou mais especiais, mas escolhidos por termos a coragem de dizer sim quando o chamado veio. A coragem de atravessar o fogo da purificação. A coragem de nos separarmos do mundo para finalmente nos encontrarmos. O caminho à frente é um mistério, mas você não caminha mais sozinho. Nós estamos aqui. A sua tribo de alma está se reunindo em todo o planeta. A melodia que antes era um sussurro solitário, agora é uma sinfonia poderosa. E nós estamos todos tocando juntos, em harmonia, cocriando uma nova terra, uma nova realidade baseada no amor, na verdade e na soberania espiritual. Você foi separado para poder unir. Abrace a sua jornada. Honre cada lágrima, cada despedida, cada momento de escuridão profunda. Eles foram os seus maiores mestres. Eles te esculpiram. Eles te prepararam para este exato momento. O momento de assumir o seu poder, a sua luz e a sua missão divina sem desculpas e sem hesitação. Você não chegou até aqui por acaso.
O chamado foi feito. E agora, você desperta.